Sonhar que está sendo perseguido. Você já sentiu que algo te persegue mesmo quando está sozinho? Que presença silenciosa observa cada passo, cada escolha, cada segredo que você tenta esconder? Hoje, vamos mergulhar em um mundo que seu inconsciente revela apenas através dos sonhos. Um lugar onde o medo, os segredos e os desejos reprimidos ganham forma. Prepare-se para descobrir o que seu próprio sonho está tentando lhe mostrar, e cuidado, quanto mais você corre, mais ele se aproxima. A sombra que nunca para. No silêncio da noite algo te observa, uma presença que não toca, mas te segue, revelando o primeiro sinal de que o inconsciente está tentando falar enquanto você insiste em fugir. Quanto mais corre, mais a sombra ganha forma, conhecendo seus medos, seus segredos e aquilo que você tenta esconder, até que sua respiração quente e constante atrás de você mostra que ela não quer te capturar, mas sim te revelar. Cada passo ecoa como um aviso, uma batida profunda que lembra que ninguém pode correr do próprio reflexo. A sombra se aproxima sem pressa, como se soubesse que cedo ou tarde você terá que enfrentar aquilo que teme. Ela se molda aos seus pensamentos mais pesados, tomando a forma daquilo que você mais evita. A cada desvio, ela está lá, silenciosa, paciente, inevitável. Seus olhos invisíveis atravessam sua alma como se lessem tudo aquilo que você tenta enterrar. E quanto mais você tenta acelerar, mais o chão parece se alongar, prendendo você no mesmo ciclo. A sensação de ser observado cresce, se infiltra e aperta seu peito, expondo fraquezas que você nunca admitiria em voz alta. No fundo, você sabe que a sombra não erra destinos, ela aparece exatamente quando é impossível continuar fingindo. E no instante em que ela estende a mão, você percebe que não é uma ameaça, é um chamado. O chamado do inconsciente. Sonhar que está sendo perseguido revela um conflito interno, uma verdade ou emoção que insiste em emergir, e o sonho se torna o grito que você tentou ignorar. O inconsciente transforma sua inquietação em passos atrás de você, lembrando que nada do que você evita desaparece, apenas ganha voz e força, exigindo atenção. Cada passo ecoa como uma cobrança silenciosa, mostrando que aquilo que você esconde começa a exigir sua presença. A pressão cresce, como se o próprio sonho insistisse para que você pare de fingir que está tudo sob controle. É a mente avisando que chegou a hora de olhar para dentro, mesmo que isso doa. O chamado se intensifica como um sussurro escuro, repetindo aquilo que você tenta calar durante o dia. Ele atravessa barreiras, rasga máscaras e quebra silêncios que você construiu para se proteger. Quanto mais você ignora, mais forte ele se torna, ganhando forma, peso e intenção. Até que finalmente, não importa o quanto você corra, o chamado te alcança, porque ele não vem de fora, ele nasce dentro de você. E quando você percebe isso, já não há como voltar atrás. O perseguidor invisível. A figura que te persegue raramente representa alguém externo. Ela é um reflexo distorcido da sua própria psique, formada por raiva reprimida, culpa oculta, inseguranças profundas ou desejos negados, aparecendo no sonho como o lado de você mesmo que você se recusa a reconhecer. Ela carrega tudo aquilo que você enterrou ao longo dos anos, sombras que você finge não sentir, mas que continuam vivas dentro de você. Cada detalhe do perseguidor representa um fragmento do que você tenta ignorar na vida real. Ele não fala, mas grita através de sua presença implacável. Ele não toca, mas pesa sobre seus ombros como a verdade que você insiste em adiar. À medida que se aproxima, sua forma fica mais nítida, como se sua mente estivesse cansada de esconder o que precisa ser visto. Esse perseguidor é a soma do que foi escondido, guardado, silenciado. Sua existência no sonho é um convite sombrio para encarar as partes que você teme enfrentar. Ele é a prova de que tudo o que é reprimido volta, e volta mais forte. E a única maneira de deter sua aproximação é reconhecer que ele é você, e sempre foi. Fugindo de si mesmo. Cada passo de fuga simboliza escolhas adiadas, conversas evitadas e sentimentos escondidos, mostrando que você não está escapando de um inimigo, mas de partes suas que exigem ser vistas e compreendidas, transformando o sonho em um espelho que você tenta evitar. A corrida não é apenas física, é emocional, carregada de tudo aquilo que você empurra para o fundo da mente. Cada desvio, cada esquina, cada tentativa de se esconder é uma repetição dos mecanismos que você usa para não encarar suas próprias verdades. O sonho apenas amplifica esse padrão, revelando que não há para onde fugir quando o perseguidor está dentro de você. A pressão aumenta porque aquilo que foi reprimido se torna mais urgente. A fuga se torna cansativa, quase dolorosa, como se sua alma estivesse pedindo para parar e respirar. Você percebe que a paisagem muda, mas a sensação não,
como se o próprio cenário fosse criado pela sua resistência interna. Cada batida do coração é um lembrete de que evitar não cura nada. E quando finalmente percebe isso, entende que a verdadeira ameaça não é o perseguidor, é a fuga. A pressão que se aproxima. A perseguição pode representar cobranças externas, prazos, responsabilidades e pessoas que drenam sua energia, e o perseguidor se torna a personificação do peso que você carrega, aproximando-se cada vez que você tenta se afastar do que precisa resolver. Cada passo revela a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre tentando sobreviver ao ritmo que o mundo impõe. A sombra da cobrança se agiganta, como se o tempo estivesse comprimindo suas paredes internas. Você tenta respirar, mas o próprio ar parece pesado, impregnado das expectativas que você mal consegue sustentar. A pressa que te empurra durante o dia se transforma em pânico no sonho, fazendo você correr sem saber exatamente de quem foge. É como se o perseguidor carregasse todas as vozes que exigem mais de você, todas as demandas que se acumulam enquanto você tenta se equilibrar. A pressão pulsa atrás de você, ganhando ritmo, ganhando força, encurtando a distância. E quanto mais você tenta ignorar o que precisa ser feito, mais esse peso toma forma, até se tornar impossível de ignorar. Porque no fundo, essa figura representa exatamente aquilo que você sabe que não pode mais adiar: o medo da exposição. Esse sonho revela o medo de ser descoberto ou julgado, como se alguém pudesse enxergar aquilo que você tenta ocultar, e o perseguidor simboliza a ameaça de ter suas vulnerabilidades expostas, despertando o pavor de mostrar sua verdade ao mundo. É a sensação de estar sempre sendo observado, mesmo quando acredita estar sozinho. Cada movimento no sonho carrega o peso de um segredo que você teme que alguém descubra. É como se o perseguidor soubesse exatamente onde tocar para fazer sua segurança desmoronar. A ideia de ser visto por completo, sem máscaras, sem defesas, cria um frio que percorre sua espinha. Você corre porque admitir falhas parece mais assustador do que qualquer figura sombria. O medo cresce, alimentado pelas memórias que você tenta enterrar e pelas versões de si mesmo que você tenta esconder. A perseguição se transforma na representação da sua própria vergonha, daquilo que você acredita que os outros não aceitariam se conhecessem. E cada vez que o perseguidor se aproxima, o sonho lembra: ninguém pode fugir para sempre da própria verdade. O aumento da tensão. Quanto mais você corre, mais o perseguidor se aproxima, simbolizando que quanto mais você adia decisões importantes, mais o inconsciente aumenta o alerta, criando uma tensão que não desaparece, apenas se intensifica até que algo seja enfrentado. Cada passo acelerado no sonho parece comprimir o espaço ao seu redor, tornando o ar pesado e sufocante. O coração bate como um tambor que anuncia a inevitabilidade do confronto, e cada sombra parece esticar-se para alcançá-lo. A mente sente o peso de escolhas adiadas, responsabilidades ignoradas e sentimentos não resolvidos, como se o mundo inteiro estivesse cobrando uma resposta. Quanto mais você tenta escapar, mais o sonho transforma o medo em uma presença física, palpável e incessante. A tensão não é apenas medo, é um aviso de que evitar a verdade não diminui seu poder, apenas o intensifica. O perseguidor se aproxima com paciência cruel, lembrando que a única saída é enfrentar aquilo que você insiste em adiar. Cada curva e cada esquina do sonho amplifica a sensação de urgência, tornando impossível continuar correndo sem olhar para trás. No fundo, você percebe que a tensão é um sinal de alerta, uma força que empurra para que finalmente tome as rédeas da sua própria vida. O momento da coragem. Apesar do medo, esse sonho fala de coragem, pedindo que você pare de correr e vire de frente, encarando aquilo que te segue para romper o ciclo de fuga e recuperar o controle, mostrando que a libertação começa quando você decide enfrentar o que teme. É um instante em que a respiração se mistura com o pânico, mas a consciência percebe que a única saída é olhar nos olhos do que te assusta. Cada passo em direção ao perseguidor é um ato de força, mesmo que o corpo trema e a mente queira recuar. O sonho transforma a ansiedade em poder, e o medo em decisão. A escuridão ao redor parece se retrair, como se reconhecesse que a coragem agora domina o espaço. Você percebe que não há vergonha em sentir medo, há poder em enfrentá-lo. Cada segundo de hesitação é substituído pela certeza de que fugir não resolve, mas confrontar pode mudar tudo. O perseguidor, antes ameaçador, começa a perder o peso de sua opressão, revelando o que sempre esteve oculto. E no momento em que você decide encarar, o sonho mostra que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na capacidade de avançar mesmo com ele. A revelação.
Ao encarar o perseguidor, a energia do sonho muda, medos se dissolvem, verdades se revelam e aquilo que parecia ameaçador se transforma em clareza, trazendo a compreensão de que o perseguidor nunca foi um inimigo, mas um mensageiro interno. Cada detalhe antes assustador agora se mostra carregado de significado. Cada sombra revela uma parte de você que precisava ser vista. O peso que você sentia se transforma em compreensão, e o aperto no peito cede lugar à percepção. O que antes parecia caótico se organiza em símbolos e sinais que sua mente tentou esconder. A presença do perseguidor se suaviza, mostrando que tudo o que ele carregava era uma ponte para o autoconhecimento. Ao aceitar essa verdade, você percebe que a ameaça nunca existiu fora de você, mas sempre dentro. É um instante de revelação silenciosa, onde o medo se converte em entendimento. E cada sensação de terror se transforma em insight, abrindo espaço para reflexão e transformação. O sonho ensina que enfrentar aquilo que assusta é o único caminho para a liberdade. No final, o perseguidor se dissolve não porque desapareceu, mas porque você finalmente compreendeu sua mensagem. A mensagem final do sonho. Esse sonho pede equilíbrio emocional, honestidade interna e ação concreta, mostrando que o perseguidor não quer te destruir, mas sim guiar você para aquilo que precisa ser resolvido, e só quando esse chamado é atendido a perseguição finalmente chega ao fim. Cada passo em direção à verdade traz alívio e clareza, como se a escuridão perdesse força diante da coragem de enfrentar a realidade. O sonho revela que a fuga apenas prolonga a tensão e que agir é a chave para a paz interior. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora se transformam em guias silenciosos, lembrando que cada medo contém um ensinamento. A compreensão nasce quando você reconhece que o perseguidor é parte de você, e que ignorá-lo é negar sua própria essência. A perseguição se encerra não porque desapareceu, mas porque você respondeu ao chamado que sempre esteve dentro. O equilíbrio surge ao aceitar suas emoções, decisões e responsabilidades, libertando-se do ciclo de medo e negação. Cada sensação de ansiedade se transforma em força, cada insegurança em aprendizado. O sonho encerra com a certeza de que enfrentar seus próprios demônios é o caminho para a liberdade. E quando essa mensagem é compreendida, a escuridão não assusta mais, ela apenas guia. Agora que você conheceu o significado por trás do perseguidor que aparece nos seus sonhos, lembre-se, ele não quer te destruir, apenas revelar o que precisa ser enfrentado. Coragem, honestidade e ação são as chaves para transformar medo em liberdade. Se você se sentiu tocado por este sonho, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas revelações do seu inconsciente. E não se esqueça, às vezes, aquilo que mais nos assusta nos mostra exatamente quem realmente somos.